gestão, pessoas e trabalho. Não tem, para mim, o tripé essencial de qualquer organização é esse. Quando a gente entra nesse ciclo, você inevitavelmente acaba identificando as pessoas que realmente estão imbuídas para tirar a empresa do buraco e aquelas que não estão. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se relacionar com ele, porque é um assunto que é muito recorrente, que é recuperação de empresas. E hoje a gente vai fazer até de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente vai querer dizer aqui exatamente o passo a passo que vocês podem implementar para vocês conseguirem lidar com esses desafios que acontecem no mercado hoje em dia. E para falar sobre esse assunto comigo, eu trouxe um cara que tem muita experiência com isso e vai com certeza compartilhar muito dos conhecimentos que ele teve aí na sua jornada, na sua trajetória, para a gente começar a discutir aqui. E pega o caderninho aí para vocês anotarem cada passo que a gente vai dizer para vocês aqui. Claro, a gente não é o dono da verdade, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar muita coisa com vocês. Então deixa eu apresentar o convidado, para vocês verem como é que o cara é fera. Ele é engenheiro de produção, possui MBA em gestão empresarial e é mestre em sistemas aplicados à engenharia e gestão. Ele tem experiência com gestão de pessoas e registro de marcas no setor público e privado, atuando em cargos de gestão e direção. E hoje ele atua na área industrial de uma grande empresa do setor de implementos rodoviários. Fábio Scocar, obrigado meu amigo por você ter vindo, prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, é uma honra estar sentado nessa cadeira aqui, principalmente para mim, né? Eu que sou membro do canal, acompanho aí todas as entrevistas, então receber um convite desse aqui para mim, estar sentado aqui hoje é uma grande honra. Obrigado, Fábio. Fabão, aí a gente podia começar falando aqui o primeiro passo, né, que a gente poderia dizer, e vai anotando aí, galera, é isso que eu estou falando com vocês. Quando a empresa começa numa vertente, a gente pode dizer assim, até num ciclo de falência, né, que é basicamente isso que muitas empresas estão sofrendo ultimamente, né. Então a primeira coisa que ela tem que ter no norte dela é reduzir os desperdícios, é fechar as torneiras. Aonde está realmente sangrando ali, ela estancar aquela sangria. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente poderia citar para o pessoal aqui é que a gente precisa olhar aqueles setores que não necessariamente dão mais resultados ou então eles foram criados em um outro momento da empresa para a gente começar a reavaliar se de fato aqueles setores fazem sentido ainda ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, se você já teve uma experiência fazendo esse tipo de reestruturação. Então, antes da gente analisar, antes de você falar assim, qual setor você precisa diminuir, qual setor você precisa tirar, o que não faz mais sentido, eu acredito muito no que você precisa fazer é a análise inicial, né? O que te levou àquele momento, o que fez com que você chegasse a essa situação. Não, porque dependendo de cada situação, você vai ter estratégias diferentes para serem traçadas, né? Então, o que me levou aquilo ali foi uma má gestão. Eu tive que me afastar por um determinado motivo, não consegui estar ali 100% dedicado. Foi uma baixa em mercado, foi uma atualização. Então, cada coisa ele vai te dar uma diretriz maior pelo processo de recuperação da empresa, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso. E eu, particularmente, eu não acredito em mágica, né? Eu não acredito em paz e mágica. Você vai seguir a risca igual a receita de bolo. Exato. Isso aqui e vai dar certo para toda a empresa. Não é por aí, né? Uma empresa, num ramo é uma determinada atitude, então outro é aquilo ali. O que vai dizendo é a sua experiência, né? Eu confesso até que quando você me convidou, eu fiquei feliz com o convite, mas no primeiro momento eu falei assim, rapaz, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para estar aqui não. Acho que a melhor pessoa para estar aqui hoje sentado nessa cadeira seria a minha mãe, porque ela
ela tinha a vida dela, né? Só contando antes da gente começar aí, pra gente, acho que é bacana a gente passar um pouquinho por isso aí, só para poder contextualizar. Mas a minha mãe, ela tinha a vida dela pessoal, né, profissional, fora dali, e a gente tinha uma loja de bicicleta, aqui, um comércio aqui na cidade, que foi fundado pelo meu bisavô. E o meu bisavô passou pro meu avô, ele começou a fazer um conserto de bicicleta, mecânica, né? Aí meu avô, já nascendo aquele espírito empreendedor também, começou a vender peça, começou a vender bicicleta, fazia serviço, e aí em determinado momento a gente viu que a gente estava... a gente não, porque eu não estava lá ainda, né? Eu fui chegar num outro momento. Mas ele viu que estava lá com uma loja bacana, uma loja já de renome na cidade, atendendo a parte de serviço, peça. Meu avô foi pai lojista, presidente da CDL, então ele conseguiu chegar assim, botar a loja num lugar que a gente não esperava, né? Não planejou isso aí, as coisas foram acontecendo. E na vida empresarial acontece muito isso, né? As coisas vão acontecendo e você vai se adaptando ali. Porém, num determinado estágio, o meu avô, por alguns problemas particulares, alguns problemas familiares, ele não estava mais se dedicando, não conseguiu mais se dedicar tanto igual ele se dedicava na empresa. E aí é onde entra a figura da minha mãe, que ela, com a vida profissional dela já consolidada, fora dali, sem ter isso dali, ela viu essa situação, começou a ajudar meu avô no tempo livre, só que ela viu que não era suficiente, porque você não consegue administrar uma empresa, quanto mais em dificuldade, à distância, sem você estar 100%, sem se entregar mesmo, sem se entregar 100%, você não consegue. E aí foi onde ela tomou, talvez, uma das decisões mais difíceis dela, que foi largar tudo que ela tinha lá, para cair de cabeça num comércio, algo que não era ainda a expertise dela, para poder iniciar esse processo de retomada. Né? Então, ali ela começou o processo de retomada, foi onde eu também comecei a trabalhar desde cedo, ela buscou ajuda, né? Inclusive da família, né? Então eu com 14 anos me via no balcão ali atendendo, entendendo de peça, conferindo estoque. Então a gente começou a unir força ali para poder justamente nesse processo de retomada. Então assim, lógico que tem grandes empresários aí no país, no mundo, né? O próprio Flávio Augusto, o João Apolinário, são pessoas que inspiram a gente, mas o que mais me inspira que eu busco referência, são empreendedores e pessoas que estão próximas a gente. Né? Minha mãe é uma dessas pessoas, o Vitor, que é o diretor da empresa já há mais de 20 anos, a Morumbi, que é a qual eu presto serviço hoje, é outra referência dessa que eu tenho, que passaram por momentos complexos e com muita resiliência, com muito trabalho, com muita situação. Né? Então, respondendo até a pergunta inicial, né? Quais setores? Depende muito do momento, mas, por exemplo, a Morumbi, né? Que é a empresa que hoje eu presto serviço, ela passou por um momento muito complicado em 2015, 2016, que foi aquela recessão econômica que teve, né? No país, de uma maneira geral. Então, a gente veio do nosso melhor momento, foi 2013, 2014, a empresa tinha atingido o ápice dela, e aí, de repente, tem aquela recessão econômica, e o nosso produto está diretamente ligado à economia do país. Então, se o país está com a economia forte, se o país está girando... Que é transporte, né? Se as coisas estão acreditadas, você vai girando, os empresários acreditam, vai gerar mais transporte, vai gerar mais investimento, o país vai crescendo. Então, o nosso negócio está diretamente ligado ao crescimento do país. Né? E aí, quando você tem uma crise dessa econômica ali, isso impactou a gente diretamente. Então... se a gente chegou onde a gente chegou hoje, passou por aquilo ali, em primeiro lugar por conta de Deus, né, por quem acredita, e segundo por conta da diretoria. Né? O Vitor, na figura do então diretor ali, acreditou naquilo e tomou várias medidas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Né? Uma delas, por exemplo, que às vezes você só entende isso quando você está dentro do problema ali, foi, por exemplo, ele reduziu, por exemplo, o setor de limpeza. O setor de limpeza aqui nós vamos ter que reduzir, nós vamos fazer uma escala, os próprios trabalhadores, cada um limpava a sua sala, cada um limpava o seu local de trabalho. Então ele, primeiro de tudo, fez isso. Né? Mas você só faz isso se você tiver planilhado, se você tiver quais são os seus custos. O primeiro ponto que eu acredito é o quê? Quais são os seus custos? Até para você poder analisar assim,
quais são os custos invisíveis. Porque às vezes no dia a dia você tem algumas coisas ali que se tornam supérfluas e você não se dá conta. Então, primeiro de tudo, eu acredito, é você fazer o quê? Vamos planilhar isso aqui. Vamos elencar. Planilhazinha simples, nada muito elaborado não. Só descrição e valor. O que tem aqui? Isso aí. Vamos ver aqui. Em cima disso aqui nós vamos trabalhar. Ele viu, por exemplo, que dava para a gente reduzir a limpeza e cada um redistribuir as tarefas ali e fazer um pouquinho a mais. Então, assim, lógico, depende do engajamento pessoal também, né? Claro. Mas muito interessante você falar essa questão, porque olha só, galera, uma coisa que ele falou aqui. Quando você fala que ele reduziu a limpeza e falou para cada setor limpar o seu próprio setor, isso já te dá um senso de pertencimento muito legal. Que aí a pessoa começa a perceber que o problema não é da empresa, o problema é de todo mundo. E é eles que vão tentar tirar a empresa do buraco. Então isso, querendo ou não, é um ato simples, né? Às vezes a gente fica buscando coisa muito complexa, mas acredito que deva ter engajado muito vocês nesse espírito de, cara, nós estamos juntos, nós vamos tirar essa empresa daqui. Eu acho que foi por aí também, né? Não, e sem dúvida, a sabedoria dele ali foi tão grande, porque eu acredito o seguinte, o fato dele ter reduzido a limpeza ali, não foi aquele valor que você pagava pela limpeza, pela profissional da limpeza ali, que ia tirar a empresa do buraco. Não foi Claro. isso. Foi o quê? Foi a estratégia dele de falar o seguinte, ó, nós estamos passando por um momento difícil. Por quê? No momento em que ele fala o seguinte, ó, nós vamos tirar limpezas aqui e cada um vai ter que fazer, né? Redistribuir aqui. Isso é um sinal só. O subconsciente de cada um ali fala assim, opa, para aí, se eu tô vendo a torneira pingando ali, eu não posso deixar, porque aquilo ali vai fazer diferença pra gente. Porque se a limpeza tá fazendo diferença, então, ele foi muito sábio quando fez isso, porque você começa a perceber outras situações ali, né? Então você puxa para dentro, você puxa realmente esse senso ali, né? Afinco realmente, né? Então, e lógico, aí é o que eu falei, você tem que analisar cenário a cenário. O que que tem? Ah, não, às vezes você vai botar ali, às vezes vai ter um custo aqui que vai ter um impacto grande, ele é pequeno, mas se você tirar ele vai ter um impacto grande. Então, não dá para você tirar ele no momento, você tem que ver o que realmente você dá para fazer para você poder tirar. Por exemplo, a gente estava vivendo um momento econômico complicado, então a gente estava fabricando hoje o que eu ia entregar essa semana, sem saber o que a gente ia fabricar semana que vem. Isso é muito complicado. Quando você entra num momento desse, vamos supor assim, um problema de gestão, você tem carteira, beleza, aí é uma tratativa. Quando você não tem carteira, que era o nosso caso lá, nós não tínhamos carteira, você fica complicado. Então, outra ação que ele tomou, por exemplo, que foi assertiva também, naquele momento, foi o seguinte, ele não tem como reduzir, você reduz a limpeza, reduz aqui, mas você não consegue reduzir o quantos a receber. Você pode até unificar. A pessoa que faz o faturamento vai ser a mesma que vai fazer o quantos a receber. Você consegue unificar, mas chega um determinado momento que tem um limite. Você não consegue, senão daqui a pouco você faz tudo. Você fica desnutrido. E não faz nada, né? Você começa a deixar o rabo pelo meio do caminho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, qual foi a ação que ele tomou? Como a gente é fábrica, ele reduziu um dia na semana. Então ele reduziu, ele tirou um dia da semana. Então a gente teve a redução de carga horária e, consequentemente, reduziu em 20% a folha salarial de toda a empresa. Então, quando você tira um dia, então a gente enxugou, buscou fazer mais, né, naquele período que estava trabalhando para poder você compensar aquilo ali. Então, sim, são ações que foram tomadas, mas que depende do momento e depende de cada ramo, né, que você está atuando ali e da consequência que vai ter aquilo ali, né? Sim. E o legal é que quando você falou dessa mudança, foi também uma mudança, querendo ou não, de mentalidade das pessoas. Então, quando vem a notícia de que a empresa está passando por um momento difícil, as pessoas recebem aquilo, algumas reagem de uma forma, outras reagem de outra forma. Então, querendo ou não, quando a gente entra nesse ciclo, você inevitavelmente acaba identificando as pessoas que realmente estão imbuídas para tirar a empresa do buraco e aquelas que não estão. Então, acho que o segundo ponto que a gente pode também destacar aqui é saber quais são as pessoas que, de fato, estão imbuídas para fazer esse processo de recuperação da empresa e quais aqui não estão, que inevitavelmente você acaba tendo que fazer, né? É quase que natural, é por aí, eu acho, né? Sem dúvida. Eu até acredito,
o seguinte, quando você passa por uma situação dessa, igual você falou, isso mostra quem está no mesmo barco, porque falar que está no mesmo barco é fácil. Agora, estar no mesmo barco é difícil, né? Você só conhece a pessoa, o profissional, seja o que for, até na vida isso, quando você está na dificuldade, né? É muito fácil eu falar, ó, precisar de mim, ó, tô aqui, só me ligar. Agora, você com a barriga cheia, tranquilo, sentar no sofá, agora, você precisando da pessoa, e é aí que você vê, né? Então, e tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, que é a obsessão. Você tem que ver se a pessoa que está do seu lado, né, fora análise de desempenho, lógico, a análise de desempenho ela é super importante. Você precisa, todo mundo tem que ter análise de desempenho, né, para você poder saber, até para você poder promover, para você poder classificar essa pessoa corretamente. Mas essa pessoa está com você ali, ela é correta, ela é obcecada pelo que você faz, pelo que ela faz, né? Eu até ouvi isso uma vez, nunca mais esqueci. Na maioria esmagadora das vezes, a obsessão ela ganha do talento. Na maioria das vezes, a obsessão ela ganha do talento. Você tem aquele cara ali que isso vale para tudo, né? É no ramo empresarial, é na vida, é no esporte. Por exemplo, fora daqui eu tenho um hobby meu, é o futebol. Eu gosto de jogar futebol, né? Eu vejo muita gente que tem talento, que é uma pessoa que você olha e fala assim, cara, mas que não chega, que não vai, e outras que não tem aquele talento, mas que elas são obcecadas por aquilo ali. Elas botam aquilo ali acima de tudo, né? Elas treinam, elas se dedicam, ela vai muito mais longe do que ele. O talento, eu acredito que ele até ganha da obsessão, de repente, a curto prazo. Isso. Ou em casos esporádicos, né? Pontuais, né? Agora, a longo prazo, a obsessão, ela ganha. Ou o cara que veste a camisa, ele ganha, né? Ele não tem como você fazer diferente, né? Sim. Então, porque conhecimento técnico você bota na cabeça da pessoa. Sim. Você vai dar o treinamento, você vai dar a capacitação, você faz. Agora, você pegar e botar hombridade, colocar vontade, motivação própria, isso é mais difícil, né? Isso é cultural, isso é mais difícil de você mudar na pessoa, né? Isso é mais difícil. Então, essa situação, ela mostra quem está com você ali. Sim. Mostra quem está no mesmo barco e quem está. E, por exemplo, você reduziu o salário do pessoal. Você fez aquilo ali, você reduziu a carga horária, Exatamente. O cara, irmão, só vai ficar. Cara feio, só vai ficar o cara que realmente. Exatamente. E ali a gente teve várias ações, você realmente vê quem está ali. Por exemplo, nós tivemos assim, ele tomou essas 2 decisões macros, vamos dizer assim. As outras micro foram tudo... Decorrência disso. Decorrência vindo do próprio pessoal. Ó, pessoal, o administrativo aqui, vamos ligar o ar-condicionado só a partir de 11 horas da manhã, porque até aqui não vamos ficar com janela aberta, né? Então você vai tomando decisão, hein? Tipo assim, tô dando exemplo... Claro. Mas assim, os exemplos, as ideias foram vindo do próprio pessoal, sim, que abraçou realmente a causa. Então, não, vamos pegar aqui, vamos abraçar a causa, vamos levar ela, porque nós vamos sair daqui, nós vamos junto. Então, o papel do líder nesse momento aí, eu acho que é muito mais de mostrar para o pessoal, e isso é muito importante, porque você tem que ter uma humildade muito grande, porque é difícil você pegar um cara que é empresário, o cara que tem uma empresa, o cara que tem não sei quantos funcionários, e ele ter a humildade para chegar e falar assim, pessoal, seja lá pelo motivo que for, a empresa não tá legal. Não adianta, ele vai ficar maquiando, vai ficar passando uma coisa, sim, que não é. Você tem que jogar limpo com o seu pessoal. Sim. Eu acredito veemente nisso, eu acredito em gestão, pessoas e trabalho. Não tem, para mim o tripé essencial de qualquer organização é esse. Você tem que ter gestão, né, pessoas e trabalho, tem que botar a mão. Se você não for para dentro ali, você não consegue. Então, sem esse tripé, dificilmente você consegue se manter, quanto mais reerguer uma empresa que está passando um momento complicado. Não, com certeza. E aí a gente entra, depois que a gente faz essa separação entre o joio e o trigo, assim, né? Vamos dizer, que aí você fala, essa pessoa aqui serve, essa outra pessoa aqui não serve. Aí a gente vai naquilo que seria o terceiro passo ali, né? Mas que poderia também ser o primeiro, como você falou, que é a gente pegar aqueles custos que são mais gritantes, né? Para você começar a reduzir esses custos, porque por incrível que pareça, né,
algumas empresas, elas são travadas em sua mentalidade. Os líderes da empresa são travados. Eu já vi várias empresas que elas, de fato, literalmente morreram abraçadas com a empresa por acreditar que aquele jeito que ele estava fazendo as coisas era o melhor caminho. Então, você chegava e mostrava que existiam alguns custos que precisavam ser reduzidos, ou às vezes até eliminados, e a pessoa não acreditava. E aí o CNPJ morreu junto com o sonho da pessoa. Então, acho que isso também é importante, né? Porque quando a gente vai olhar em termos de custos, há uma tendência, quase que um impulso da pessoa em começar a querer reduzir custos que são supérfluos, né? E tem um lá gritando que representa, sei lá, 30% do seu custo, e você quer reduzir um negócio que representa 0,3%. Que não vai ter impacto nenhum. Não vai ter impacto nenhum. No processo, exatamente. Então, eu acho que é por aí, né? Aí, o terceiro ponto seria isso, né? Analisar os custos, como você falou, na planilha, assim, e aí vai ter que ter a coragem. Porque muitos desses custos que as empresas tendem a não querer diminuir ou até eliminar, tem muito a ver com a coragem mesmo ali, aquela decisão que é difícil. Pedro, eu acredito, além da coragem, eu acredito na ausência de vaidade. Também. Que você não pode ter nenhum tipo de vaidade, não só sua enquanto diretor, mas dos seus líderes. Porque às vezes vai ter aquele cara aquele líder, aquele gerente, aquele supervisor que deu determinada ideia, pô, vamos implantar, vou dar um exemplo aqui, vamos implantar esse software aqui, porque ele vai ser bom para isso. É o filhinho dele, né? Beleza, isso aí foi top naquele momento. Hoje ele gera um custo de X unidades mês. Hoje não é cabível. Não quer dizer que nunca mais não vão voltar. Sim. Mas hoje não tá. Mas aí se você não enganja o pessoal, se você não tem todo mundo imbuído na mesma situação e sem vaidade, ele vai querer levar aquilo ali. Não, mas isso aqui, ele não pode defender aquilo ali cegamente. Ele tem que olhar para o bem maior da empresa. Independente, não, fui eu que dei ideia. Então, às vezes você enfrenta dificuldade para reduzir o custo por conta de vaidade. Tem razão. Mas não, isso aqui vai ele fica querendo convencer ele mesmo que aquilo ali é importante. Então, se você não conseguir quebrar essas barreiras, você tem dificuldade para reduzir custo. Aí você vai entrar naquele custo que você estava falando, vou reduzir o que está 0,02 porque não foi ninguém que deu ideia, não foi... Então, aí você fica fardado realmente ao fracasso, não tem jeito. A gestão de vaidades realmente é uma coisa importante, né, cara? Em toda empresa acontece isso. Certo. Aí a gente começa a ir para a questão de estratégia também, né? A gente começa pegando aquelas questões mais óbvias, assim, né? Aquelas mais elementares. E aí a gente tem que começar a fazer uma virada de chave também, né? Então, acho que quando a gente começa a falar da estratégia, a primeira coisa que a gente pode dizer aqui para o pessoal é que tem alguns clientes, assim como a gente falou que o custo, tem aqueles custos que são gritantes, que você precisa reduzir ou eliminar, tem cliente que não te dá rentabilidade. Então, você também tem que ter a coragem, tem que deixar de ser vaidoso para você enxergar aquilo e falar, caramba, esse cliente aqui, ele fez parte da minha estratégia em algum momento, mas agora não faz mais. Então, deixar também alguns clientes que não dão muita rentabilidade é uma iniciativa que muitas empresas podem ter que fazer. Não sei se vocês chegaram a ter que ir para esse caso lá na Morumbi. Como é que foi para vocês isso aí? Sem dúvida, mas a gente só consegue fazer isso novamente se você tiver números, né? Às vezes a gente se depara com muita situação que é o seguinte, qual é sua margem aqui? Uhum. Qual é o seu custo real da matéria-prima? Vamos pegar essa mão de obra aqui, vamos ratear, vamos ver quanto que sai realmente esse produto aqui, né? Você precisa ter isso bem maduro para você poder tomar a decisão correta, senão daqui a pouco você vai tomar a decisão baseada em quem? Em achismo? Isso. Você não pode ter, né? Então, assim, clientes, eu costumo dizer o seguinte, tem clientes estratégicos. A gente toma muita decisão lá, por exemplo, a gente trabalha com um produto, a gente trabalha com uma marca forte, é uma marca forte no mercado, porém, a gente tem concorrentes que estão acima da gente, que são bem mais fortes, são bem mais consolidados. E, lógico, o nome, ele pesa
nesse ramo, né? Por passar credibilidade, por passar N situações, né? Não que o nosso produto vá ser de menor qualidade que a deles, que não perde, eu sou até suspeito de falar, mas que não perde nada. Mas você tem a questão da credibilidade. Então, como que você cresce a sua marca? Como que você atinge esses clientes que estão fidelizados lá? Você, às vezes, reduz a sua margem, né? A gente, por muitas vezes, vendeu, às vezes empatando e às vezes até perdendo um pouquinho, mas ciente disso. Ciente disso. Isso Ó, aí. eu não estou fazendo isso sem consciência, eu estou fazendo ciente. Eu vou perder aqui agora, vou vender um pouquinho a mais, mas que eu quero que ele conheça meu produto. Eu vou botar lá, o meu intuito não é ganhar, não é ter lucro naquela operação. O meu intuito é a longo prazo. Então eu quero que você conheça, eu quero que ele bote lá e compare. Pô, mas tem a caçamba de fulano aqui e tem a caçamba da Morumbi. Olha só, a dele lá já parou 2 vezes, 3 vezes para manutenção e a da Morumbi está aqui operando ainda. Ó, olha só, nós botamos tanto de carga aqui e aqui suportou, lá não suportou não. Então, isso é estratégico, isso é aí. consciente. Então, quando você faz uma decisão dessa, ciente para poder alcançar um novo mercado, ok. Agora, se você não tem esse objetivo, né, ou algum outro nesse sentido, você trabalhar com um cliente por pura vaidade, ou porque o cara é seu amigo e você está numa situação ali, você não tem como fazer isso. Você tem que realmente fazer uma análise crítica, ver não só quais os clientes, mas principalmente quais os produtos, quais os serviços. Exatamente, vale os produtos também, né? Quais os produtos. Às vezes você está colocando, é o exemplo que você deu lá mais cedo, às vezes você está botando uma força muito grande para te dar uma margem pequena. Você vai ficar com esse produto para quê? Você tem que... mas esse produto aqui, ó, vou dar o exemplo da Morumbi. Se você fizer uma pesquisa aqui na cidade, hoje já está melhor esse índice, mas se você fizer uma pesquisa aqui na cidade, eu ainda acredito que a maioria vai perguntar se você conhece a Morumbi. Conheço. O que a Morumbi faz? Carroceria de madeira. Porque foi como a gente começou a fazer. Hoje a gente não faz mais carroceria de madeira. Você pensou se a gente ficasse lá preso? Não, mas foi como a gente começou lá atrás, fazer carroceria de madeira. Não tem, as coisas evoluíram, você tem que dar um passo adiante, você tem que olhar para frente, isso não vai deixar a sua essência para trás, isso não vai, tomar a decisão, que eu sei que é difícil, mas tomar a decisão de tirar a carroceria de madeira do nosso portfólio, não vai fazer com que a gente esqueça nossas raízes, com que a gente perca a nossa essência, nada disso, é só uma decisão estratégica para você poder perdurar no mercado, para você poder estar ali, né, no mercado e crescendo. Sim, por isso que eu falei, galera, trazendo pessoa que está ali na linha de frente, é isso aí, a gente não está inventando aqui nada não, tá aí um exemplo que ele está citando, e aí nesse sentido, que eu revisito os clientes, revisito os meus produtos, aí eu tenho que começar a olhar um pouquinho mais em termos de oportunidades, né? Aí eu posso começar a perceber, bem, agora que eu já dei uma reformulada aqui, tanto na parte de custo, na parte mercadológica, né, de cliente e produto, eu começo a perceber oportunidades de crescimento. Aí eu já tenho que ter um olhar mais para o horizonte lá no futuro. E lá eu acredito que vocês também tenham feito isso. Eu imagino que eu lembro que quando a gente fez aquele trabalho lá, eu lembro que vocês entraram em mercados ali que foram interessantes, que vocês não tinham antes, e você já até falou um pouco aqui. Então, essas oportunidades de crescimento também precisa estar dentro dessa revisão da estratégia. É por aí, né? Sem dúvida. Você está antenado no mercado faz total sentido para o que você vai ser nos próximos anos. Se você não tiver antenado ao que está acontecendo, você fica ali igual a síndrome do sapo fervido, né? Que já é conhecida já aí há muito tempo, né? Então, você vai botando um pouquinho ali, você sem perceber, você é tomado pelo mercado. Então, chega uma determinada hora que ou você cresce ou você sai dali. Porque você não tem como ficar mantendo uma situação, porque você vai ser engolido. Sim. Seja pelos seus concorrentes, seja por uma nova tecnologia, seja por... Hoje a tecnologia está aí, ó, a cada ano avança, parece que cada ano que passa avança 100. Então, se você não tiver antenado aquilo ali, não, isso aqui deu certo, vamos continuar fazendo, tá. Por isso que eu acredito muito que o gestor principal da empresa, ele precisa ser estratégico.
Ele não pode estar preso no dia a dia. Quando o gestor está preso no dia a dia, ele fica limitado ao operacional. Ele não pode ser. Isso não quer dizer que ele tenha que ser, que ele tem que fechar os olhos. Não é isso. Ele tem que acompanhar indicador, mas ele tem que ser estratégico. Ele não pode estar ali no operacional vivendo aquilo ali. Ele tem que estar visitando, ele tem que estar indo em feira, ele tem que estar vendo o que está acontecendo, ele tem que estar visitando parceiro, ele tem que estar olhando para o estratégico da empresa. É ele que vai dar o direcionamento, ele que é o guia. Então, se você não tiver essa capacidade de olhar o mercado, entender o que está acontecendo e ir mudando, você fica para trás. E você é engolido pelo mercado e o mercado não tem pena, não. E foi assim que vocês entraram naquela parte de container, eu me lembro, né? Na container verdade... foi uma oportunidade que vocês viram ali, não foi? Foi, na verdade, não é nem container, é unidade móvel. Unidade móveis. Foi um mercado que a gente entrou como exatamente uma oportunidade. E o que é bacana a gente destacar também? O que eu entendo como oportunidade? Oportunidade é aquilo que você olha e abraça ou não. Tá a sua decisão. Sim. Eu vou abraçar, a oportunidade está aqui, é o momento, eu vou abraçar. Agora, a empresa não pode viver de oportunidade. Apareceu esse negócio aqui, eu tenho que fechar, porque senão eu vou ficar ruim. Não, foco. Né? Então, oportunidade é isso. Olha só, a minha matriz aqui está sendo bem cumprida, eu tenho aqui o que já é o meu ganha-pão, minha vaca leiteira aqui está aqui, tem a oportunidade. Opa, vou abraçar ela. Primeiro ponto, ela vai impactar nisso daqui? Não vai. Opa, vamos seguir. O que a gente precisa de recursos, o que a gente precisa de mão de obra, o que a gente precisa para poder botar isso para frente? Isso. Vamos montar um projeto, vamos fazer. Não, eu vou botar aqui, mas vai destapar meu santo aqui. Não faz sentido, porque senão você começa a ficar doido. Então, a unidade móvel foi uma oportunidade que a gente viu novamente, por quê? Porque o diretor estava antenado a essa mudança que estava tendo no mercado, viu que eram poucos fabricantes que tinham no país, existe muitos fabricantes daqueles food truck da vida lá em São Paulo, isso tem muito, mas unidades móveis sobre base rodante de semi-reboque, você conta aí nos dedos, deve ter hoje no país todo, deve ter umas 3. Então, a gente atuou num nicho bem específico, mas sem impactar o negócio principal. Business principal, não tem jeito, né? Então, não atingiu o que a gente foi. E é uma unidade que nós temos hoje, até hoje rodando, mas como unidade de negócio, separada. Legal. Ela tem não só mão de obra separada, ela tem linha de trabalho separada, ela tem compra separada, ela tem tudo isso separado justamente para uma não impactar na outra, né? É como se fosse, né? Nós estamos até caminhando para isso, como se fosse empresa separada. Como se fosse uma road, lá é outra empresa, vai fornecer daqui para lá. Isso é o projeto, entende? Sim. Legal. E aí, quando começa nesses projetos aí, nessas novas oportunidades, inevitavelmente pode ser que ou você utilize as pessoas que já estão aqui, né, e que vai ser o seu novo time, ou então você precisa trazer gente de fora. E aí vem de novo a questão de pessoas, que lá atrás a gente falou. Primeiro eu tenho que separar o joio do trigo. Preciso saber quem são as pessoas que estão nesse momento aqui para ficar mesmo para recuperação e que não estão. E agora é um outro momento. A gente já está saindo daquele momento que a gente cortou, estancou a sangria e a gente já está pensando em fazer uma revisão da proposta de valor. Aí você pode ter que precisar de novas pessoas. Então você também tem que definir, no caso de vocês for uma nova unidade de negócio, esse novo time que vai estar dentro desse novo projeto, né? No caso de vocês lá, como é que foi? Teve que trazer gente de fora? Foi lá com o pessoal de dentro? Como é que foi lá com vocês? Então, principalmente para uma empresa que passou por um momento turbulento, a base sua vai ser aquele pessoal que estava lá, que roeu o osso com você lá atrás, né? A base sua é essa, até por uma questão de gratidão, por uma questão de união, né, que foi feito lá. Então a base é sempre essa. Mas, inevitavelmente, você precisa trazer novos profissionais. Infelizmente, Campos não está situado numa cidade que é um polo industrial, que nós temos várias indústrias, que nós temos uma mão de obra qualificada, né?
com mais abundância, né? Você tem mão de obra muito boa, mas não está em abundância, né? É diferente de você vai lá para o sul do país, você vai para São Paulo, você tem várias empresas, aí quando você tem várias empresas, você tem vários profissionais ali, né? Então a gente acaba que a gente forma muita mão de obra ali, a gente forma muito profissional, né? Então a gente tem até alguns projetos muito bacanas que foram criados por a gente ali para poder fazer formação local de profissionais, né? Porque a nossa mão de obra geral, ela é mão de obra operacional, né? Nós estamos falando de soldadores, nós estamos falando de pintor, nós estamos falando de instalador de acessórios. Então, o máximo que a gente tem desses profissionais é um curso do Senai, mas que ele não aprende especificamente operar a máquina que nós vamos trabalhar. É muito específico, né? Lá. Você tem mercado mais específico, igual a manutenção. O setor de manutenção hoje na empresa é um dos setores mais complexos que nós temos, porque o setor de manutenção ele tem que ser capaz de trocar uma fechadura e consertar uma máquina CNC que veio da China e que no manual dela toda, no melhor das hipóteses, todo em inglês, né? Porque tudo comandado tudo chinês. Então, assim, é um setor muito complexo. Aí você não tem esse profissional pronto, mas você tem o quê? O que a gente busca identificar lá? Quem tem vontade, quem está ali querendo, quem tem... Porque aí o cara que ele tem vontade, ele fez um curso no Senai, ou alguma escola técnica da região, ou a própria faculdade, o que for, ele foi lá no IF, fez o curso, ele tem um embasamento daquilo ali. Ele tem a prática, ele tem boa vontade, ele vai pegar um telefone, vai ligar para assistência técnica ali, vai olhar e vai tentar... Vai se virar. Ele vai resolver. Agora, ele precisa querer, ele precisa ter vontade. Então, quando a gente amplia um setor, quando a gente vai aproveitar uma oportunidade, o que a gente faz? Por exemplo, nós temos esse setor aqui rodando. A gente tem aqui, vou falar assim, a grosso modo, nós temos aqui, nesse setor aqui, 15 pessoas. Eu vou pegar 2, 3 desse setor aqui, botar lá, 2, 3 de outro, botar lá, porque você vai botar um setor novo. Eu vou botar um setor novo, eu não posso botar um setor novo com gente nova. Sim. Então, ao invés de eu criar ele lá com a maioria novo, a gente pega 2, 3 de cada setor, coloca um setor novo que está sendo criado com pessoas experientes, robustas, e aí eu reponho 2 novatos para esse aqui, para ele poder aprender. Que já está em andamento e já está setor que já está em andamento. consolidado. Aí ele aqui, ele vai aprender, aí ali ele vai pegar realmente a profissão, porque tem, o cara pode saber ser expert na situação ali, mas vai ter aquela regularizinha da máquina ali que é diferente, vai ter aquela situação, aí ele vai aprender ali. Aprendeu, você está com o setor maduro novamente, sem impactar a produtividade desse aqui, né? Então, a gente criou um setor novo, a gente ampliou a produção, né? Atingindo a meta lá, mas sem comprometer o daqui. Esse é o ponto focal nosso lá sempre, entendeu? Sim, e nesse novo setor aí, é óbvio que a gente tem que trabalhar de novo com números, né? Então, toda vez que tem esses novos projetos, essas novas unidades organizacionais que a gente está criando dentro da empresa, a gente tem que definir metas para eles alcançarem, para a gente saber se aquele projeto, de fato, ele está dando resultado ou não. E aí a gente vê 2 mundos, assim, vamos dizer. Tem aquela galera que não define metas e tem aquela galera que define muita meta. E quando a gente está falando de um setor novo, né, uma nova unidade de negócio, um novo projeto, você tem que ser o mais simples e objetivo possível. Então, é definir aquele indicador que no seu negócio ele faz muito sentido. E não ficar tentando reinventar a roda, porque existem, querendo ou não, aquelas famosas métricas de vaidade, né? Então, às vezes, você aumentar o cliente, a quantidade de clientes dentro da sua empresa, ela não quer dizer muita coisa. A gente sabe que muitas vezes o maior indicador que tem são os indicadores financeiros. Aqueles que de fato, às vezes você não tem uma base de clientes muito grande, mas sua margem é altíssima, a rentabilidade é muito boa. Então, saber identificar também as metas e como que eu vou medir essas metas que são chave para o seu negócio também é muito interessante, né? E o que acontece? Você falou uma coisa interessante. E às vezes, olhar, você primeiro saber definir um indicador, né? Isso é muito importante. Nós vivemos 2 grandes momentos, a experiência, a vivência nossa, ela vai ensinando a gente a trabalhar. Nós vivemos, por exemplo, 2 grandes momentos lá.
nós vivemos um momento que a gente não tinha indicador nenhum, nenhum. A gente ia tudo no dia a dia, no coração, você vai levando, a gente não analisava indicador nenhum. Aí nós tivemos um diretor industrial lá, que veio com uma experiência, com uma bagagem de fora, e ele falou, cadê o indicador tal? Não temos. Mas então, como é que vocês avaliam a empresa? Não, nós precisamos ter. Aí foi uma mudança. Eu falei, nós vamos fazer aqui, já fizeram planejamento estratégico? Não, nunca fizemos. Então, pois bem, vamos fazer nosso planejamento estratégico e vamos definir as metas. Fizemos o primeiro planejamento estratégico da empresa e definimos as metas. Qual foi o problema? A gente não tinha nenhuma. Do dia para a noite, o marco zero ali do planejamento estratégico, a gente passou a ter 100 e poucos indicadores. Muita coisa, Aí você fica maluco. Aí você tem que ter uma pessoa para controlar os indicadores. Exatamente. Você tem que ter alimentar aquilo ali. Então, assim, não são os números que trabalham para você. É você que trabalha para os números. E outra coisa, os indicadores, eles só servem se for para você poder analisar e tomar decisão em cima dele. Sim. Se é para você poder só preencher reportar. Planilha e reportar, ele não faz sentido nenhum. Então a gente viveu 2 momentos. Vivemos um momento que não tinha nada, vivemos um momento que tinha tudo, e ao mesmo tempo você não tinha poder de ação sobre aquilo ali. E aí agora a gente conseguiu fazer o quê? Justamente ter essa maturidade, enxugar aquilo ali, analisar o indicador estratégico, e não só analisar o indicador, porque às vezes o indicador sozinho, ele não quer dizer muita coisa. Ele precisa estar atrelado a algum outro indicador. Por exemplo, faturamento. Se você analisar o faturamento sozinho, ele é vaidade. Isso aí. Se você analisar um faturamento de maneira isolada, pura vaidade. Agora, não. Eu vou analisar o faturamento junto a lucro operacional, junto a margem de contribuição. Eu vou analisar ele junto à quantidade de produtos fabricados. Você precisa ter isso mensurado para você poder analisar ele estrategicamente. E saber que tem indicador que você não tem como avaliar. Tem coisa que é dado, é informação, não é indicador. Isso aí. É informação. Não. Beleza, você tem informação que eu preciso ir mais a fundo nisso aqui. Eu quero entender por que eu tive esse aumento. Você quer ver um indicador que a gente analisa lá, que para mim é um dos mais importantes para o nosso negócio, que trabalha com indústria, né? Que trabalha mão de obra em relação ao faturamento. Ou o percentual que a mão de obra impacta no nosso faturamento. X%. Esse é um indicador que a gente analisa muito ali, assim, e volto a falar, é um em relação ao outro. Sim. Se eu analisar só o faturamento, eu vou ter uma visão. Se eu analisar esse, eu vou ter outra visão. E aí, por que é bacana a gente ver isso? Principalmente para quem trabalha em produção. Mas eu acredito isso para todas as empresas. Também concordo. Você precisa ter uma maneira de mensurar o trabalho que é feito e premiar e pagar por essa meta. Não adianta nada você pegar essa meta e querer imbuir isso na cabeça deles só por questão cultural. Não, pessoal, precisamos ter a meta, vou engajar aqui, vamos ficar motivando, Você vai conseguir isso até um certo ponto, mas chega uma hora que você não consegue mais. É igual aquele técnico de futebol, que ele é só o motivador ali. Você vai conseguir fazer isso com ele antes de uma final, antes de uma semifinal, num jogo importante. Agora, se você pegar ele no dia a dia, ele só com isso, você não consegue. Isso é importante, mas isso tem que estar atrelado a outras coisas. Então, por exemplo, quando você pega o indicador da mão de obra e coloca ele em cima do faturamento, não adianta só você analisar ele, mas para você melhorar esse índice, você precisa dar um incentivo pro cara, pagar ele por meta. Bater uma meta? Tá aqui, conseguimos. Então, assim, um dos marcos mais importantes, se não o maior, que eu julgo que a gente deu de passo lá, e que foi um baita de um passo, foi pagar por produtividade. Legal. O cara trabalha por produção, ele tem que ganhar por produção e ponto final. Ele vai ter o salário base dele, né, para ele fazer as contas dele e tal, mas ele tem que ganhar por meta. Atingiu a meta, ele tem que ganhar. E aí qual foi, o que a gente implementou tem 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos. A gente implementou um plano por meta, por cada linha de produto. Bateu a meta naquela linha de produto, todo mundo da cadeia ganha. Só que aí ele vai ganhar um valor por equipamento. E qual foi a sacada que nós tivemos lá? É um valor por equipamento. E divide igualmente para toda a equipe. Independente se você é supervisor, eu sou soldador, o outro trabalha no transporte, vai dividir de forma igual para todo mundo. Então você primeiro
cria um senso de igualdade. Então, porque você fala assim, não, o trabalho que ele está executando ali é tão importante quanto o meu. E você cria também o seguinte, você dá uma autonomia maior para o líder do setor, porque nós temos um líder em cada setor. E aí, o que a gente diz para ele? Olha só, para a empresa não vai mudar nada. O valor que nós vamos pagar é sempre o mesmo. Agora, se você vai pegar esse valor, vamos supor, 20 equipamentos naquela linha ali, 20 equipamentos vezes tantos reais, esse montante aqui você vai dividir igualmente para todo o seu setor. Então, o que eu estou dizendo para ele? Se você tem 10 pessoas, vamos dizer que deu R$2.000, vai sobrar R$200 para cada um. Agora, se você tiver 5 pessoas, vai sobrar R$400 para cada um. Ou seja, o que eu digo para ele? Quanto mais eficiente você é, né? Além de eu forçar ele a ser eficiente, eu dou autonomia de trabalho para ele. Ele vai falar assim, ele e os colegas de trabalho ali, vai falar assim, ó, pô, João aqui faltou ontem, faltou hoje, não está se dedicando como a gente, vai chegar no final do mês, ele vai receber a mesma coisa que eu. Ô, líder, vem cá, pô, você não tá vendo isso não, cara? Enquanto que no passado, ele não tava nem aí. Ele, não vou dizer que ele não tava nem aí porque ele era incorreto ou porque ele não tava nem aí pra empresa, mas aquilo ali não fazia diferença para ele. Ele fala assim, não vale a pena eu comprar essa briga. Essa briga não é minha. Agora, a partir do momento que você tem um valor ali que para a empresa não muda nada, e ele fala assim, ó, para aí, eu tô carregando o cara nas costas aqui, ele tá levando o mesmo valor que eu. Pô, como é que é aqui? E você dá essa autonomia pro líder, o líder fala, ó, esse mês aqui, ó, calma aí, esse mês aqui você faltou 3 vezes, esse mês aqui você deu tantos atestados, esse mês aqui você não deu justificativo, que saiu mais cedo. Ó, esse mês aqui você não vai entrar na meta, não. O salário você não pode tirar. Agora, a meta você pode. É um caso a mais. Você não deu, não foi sindicato que impôs, nada disso, foi uma medida nossa. E o que o mais fantástico disso tudo? Que a gente só conseguiu implementar isso porque nós apresentamos, novamente, números. A gente teve um aumento considerável na nossa folha de pagamento por conta da meta. Né? Então, aí é onde eu falo que o indicador sozinho não adianta nada. O financeiro olhar e falar assim, o gerente financeiro para mim, rapaz, você tá doido? De um mês para o outro você aumentou a folha nossa aqui em 10, 15%. Isso não existe. O que houve? O que aconteceu? Rapaz? Eu falei assim, peraí, analisa agora esse indicador em relação ao faturamento. Apesar da gente ter aumentado 15% na folha de pagamento, a gente reduziu o índice nosso de mão de obra em relação ao faturamento. Mas por quê? Porque a gente aumentou a capacidade produtiva nossa. Nós produzimos muito mais. A produtividade está melhor. Nós demos condição para o comercial faturar muito mais do que estava sendo feito. Exatamente. Então, apesar de você ter aumentado a folha de pagamento, porque de fato aumentou, mas o índice, ele reduziu. Você tem ali, né? E eu, por exemplo, fiquei... Uma das justificativas para a gente poder chegar nesse ponto, que a gente já vinha batalhando bastante tempo, mas é um plano difícil de você ser implantado, porque não é um plano simples não é fácil de você implementar. O diretor da empresa chegou para mim e falou assim, Fabinho, nós precisamos aumentar a produção aqui, fazer isso aqui, chegar nesse estágio aqui. O que a gente precisa? Quantas pessoas a mais você acha que a gente precisa contratar? Eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, não sei. Aí ele falou assim, não sabe? Como você não sabe? Eu esperava ouvir qualquer coisa, menos não sei. Eu falei assim, rapaz, não sei porque eu não posso dizer que o pessoal que está aqui hoje está produzindo o máximo que eles podem entregar. Eu só vou saber se eles entregam o máximo a partir do momento que a gente estiver pagando por produtividade. Aí eu vou dizer a você que nós estamos trabalhando aqui, realmente não tem como mais. E até o líder, até o pessoal pensa 2 vezes antes de agora de pedir para contratar. Estamos usando mais um aqui do setor aqui. Antigamente era tentação. Era fácil, Agora o cara vai dizer, rapaz, ele vai pedir quando ele realmente precisar daquilo ali. Legal. Então, assim, eu acredito muito em meritocracia, pagamento por participação. Você bateu a meta, a empresa bateu, a empresa conseguiu, todo mundo tem que ganhar junto. Cada um com seu percentual, cada um com sua conta, mas lá no fundo do poço, lá não estava todo mundo, quando tá aqui, tá ganhando todo mundo junto. E é o maior senso de pertencer a isso aí. Então, não tem 2 conversas. Ó, tá bom para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. E vambora abraçar aqui. Quer trabalhar? Vambora, vamos para dentro e é isso aí. Não, legal, cara. E aí a gente começa a fazer aquelas perguntas
um pouco mais existenciais, assim, né? Uma vez que a gente entende aqui, né? Galera, vocês devem ter visto aí que a gente começou falando do momento ali para estancar a sangria, depois a gente revisitava a estratégia, via as oportunidades de crescimento, e aí a gente entende que nesse momento sua empresa já mudou um pouco o foco, já está olhando para frente. E aí a gente tem que não repetir os erros, né? A gente começa com aquela coisa, não podemos repetir os erros. E aí vem aquela pergunta existencial, o que eu posso fazer para não voltar a acontecer aquilo que aconteceu antes? Ou se acontecer e não for a minha responsabilidade, for por fatores externos, como é que eu posso ter uma resguarda disso? Quais são os escudos que eu tenho que criar para eu não ser tão impactado? Eu acho que é por aí, né? Sem dúvida. O que eu acredito que é o ponto-chave para isso aí é o foco. Foco. Uma empresa sem foco, ela está, infelizmente, fadada ao fracasso. E foco não é sinônimo de intransigência. Foco não é cegueira. Foco, eu tô cego na minha... Não é isso. Foco é você fazer... Foco é o quê? É você fazer um planejamento estratégico correto, o alinhamento das estratégias com todas as principais áreas. Tem que chamar as suas áreas ali, porque a gente fala planejamento estratégico, às vezes o pessoal pensa em, vou ter que trazer uma pessoa de fora. Não, planejamento estratégico é botar nessa mesa aqui o responsável pela área financeira, o responsável pelo comercial, o responsável pela produção, a diretoria e falar, cadê os números? O mercado é esse, isso aqui, aonde que nós queremos chegar? A gente quer atingir, nós estamos aqui. Vamos atingir aqui? Não, isso aqui é plausível, beleza. O que a gente precisa para isso? O comercial, é possível fazer isso? Financeiro, o que você vai precisar de recursos? É isso. Não, capital de giro que nós temos, não, para atingir isso aí nós não temos, vamos precisar conseguir capital com o banco, vamos precisar fazer alguma coisa aqui. Isso é um planejamento estratégico. Sim. A grosso modo, com certeza. Isso é um planejamento estratégico. Então é você, e nós vamos aquilo ali. Aí foco é você o quê? É você estar preparado para enfrentar a barreira. Eu não posso fazer um planejamento estratégico, sentar as principais áreas, chegar aqui, beleza, começamos a trabalhar em janeiro, fevereiro, enfrentei a dificuldadezinha. Não, vamos mudar, vamos sair. Não, para aí. E o planejamento que você fez lá? Não valeu de nada? Você tem que ter. Não, para aí, nós previmos isso aqui, a gente estudou, a gente acreditou nisso aqui. Agora, logicamente, aconteceu um negócio que mudou completamente o cenário. A situação é outra, mas dificilmente o caso é esse. A maioria das vezes você enfrenta a barreira aqui e tá querendo ir porque é mais fácil e você desordena tudo o que foi traçado, né? Então, assim, quando você fala em foco, você precisa falar em meta e você precisa falar em meta que a gente aprende na faculdade, lá, logo nisso lá, meta smart, né? Então, a meta ela tem que... Você não pode calçar uma meta, vou ser o maior fabricante de pneu rodoviário do país até 2026. Isso é visão, não é meta. Isso é doideira, você tem que ser um negócio alcançável. A gente pode chegar lá, mas em quantos anos? Você tem que ter um plano, né? Você tem que ter aquilo ali bem calçado e todo mundo correndo junto ali, né? Na mesma situação. Não, e o bom você falar isso, porque tem muita galera que acha que o planejamento estratégico é uma coisa que é muito irreal, principalmente quem é de pequenas empresas acha que aquilo não cabe para o mundo dela. E isso decorre muito da visão que sempre trataram o planejamento estratégico muito com a técnica e com a ferramenta do que com aquilo que realmente é o mais importante no planejamento estratégico, que é o questionamento que você vai fazer. O maior responsável para você fazer um planejamento estratégico que vai dar certo, que é inovador, são os questionamentos que você traz. E aí, a partir desses questionamentos, você coloca um foco. E esse foco, aí sim, você vai perseguir ele. Então, quando você estava falando a questão do foco ali, é muito isso. Você tem que trazer de volta aqueles questionamentos que você fez lá no passado, que é o que você falou. Comercial, como é que eu faço isso aqui? Financeiro, dá para fazer? Então, eu crio um questionamento maior para depois eu criar questionamentos menores. E aí aquilo ali é o seu mapa. Esse é o seu mapa estratégico. Você não precisa usar técnica A, B, ferramenta A, B. O mais importante são esses questionamentos ficarem fixos e você depois ir atrás. É por aí, né? E tem muita questão também do preconceito. Se você não tiver uma mente aberta, às vezes você está imbuído aqui, aí vem uma pessoa ali, seja da área financeira, vamos fazer um planejamento estratégico aqui.
Aí às vezes a pessoa não sabe o que que é, ou às vezes acha assim, não, isso aí é muito gourmetizado, isso é coisa é pra faculdade, é pra quem é letrado. Não tô falando nada de outro mundo, não, de inventar a roda, não, nós estamos falando de alinhamento estratégico. Sim. É justamente como é levar a palavra ao pé da letra ali. É um planejamento estratégico. Não quer dizer que tem que ir reunir os executivos, me levar para um hotel, passar um final de semana. Não é isso não. Isso é a realidade de outras empresas. Isso. Não é a nossa, talvez não vai ser, mas talvez um dia seja. Mas aí você vai... É cada um dentro da sua realidade. Mas até... Eu vou falar assim, até a pessoa que vende... churrasquinho caldo de cana, aí, qualquer coisa, né? Ele não faz isso escrito, mas ele faz na mente dele ali. Com certeza. Ele faz, rapaz, esse ponto aqui não tá me dando tal coisa. Aí ele vai estar ali passando com o carro dele para comprar a matéria-prima dele e vai olhar um ponto movimentado. Opa, se eu mudar para cá, eu vou ter tal situação. Isso é um planejamento estratégico. Isso é um planejamento, você tá olhando. Aí ele vai chegar em casa, no beabá dele, no papel de pão lá, igual dizia antigamente, vai falar, hoje eu pago tanto de aluguel aqui. Se eu for para lá, eu vou pagar tanto a mais. Mas, por compensação, eu vou vender X a mais de caldo de cana e vou conseguir ter um rendimento melhor. Isso é um planejamento. Esse planejamento estratégico. Então, isso é você estar antenado às mudanças, isso é você estar com um olhar atento ali. Você não precisa, para fazer um planejamento estratégico, ter um gerente de suprimentos, um gerente de financeiro. Nada disso. Colocar as pessoas certas para fazer esse questionamento certo já funcionaria muito bem, né? E ouvir, né? Você precisa ter a capacidade de saber também que você não é o dono da verdade, Isso. saber que você tem gente ali, né, que é para somar, né? Você não vai contratar um cara... você tem que contratar um cara, um financeiro mais inteligente que você. Você tem que colocar ali um cara... que ele tem um know-how diferente do seu. Ele não vai trazer o cara com a mesma competência sua. Você tem que trazer um cara mais inteligente que você, para botar ali. Por quê? Para isso, por mais que a decisão estratégica seja sua, mas ele é o que vai te dar... Contribuir, né? Ele vai te dar base, vai te dar informação, vai te dar norte para você tomar a sua decisão, né? Sim. Eu vejo por aí. E aí, chegando no final aqui, galera, tem uma coisa importante que eu acho que a gente precisa destacar aqui, que quando uma empresa entra nesse ciclo, né, vamos dizer assim, esse ciclo de falência, ela consegue se reestruturar, toda essa história que ela criou, desde o momento que ela estava lá muito mal, até o momento que ela se recuperou, ela precisa ser contada. Você não pode deixar isso passar em branco, porque é a partir dali, desse ponto de virada, dessa história que você conta, que você começa a engajar novos colaboradores e os que já estão ali. Então, contar a história desses marcos, dessas dificuldades que as empresas passaram é muito importante e poucas empresas fazem isso. E aí o que acontece? Ela repete o mesmo erro. Isso a gente pode utilizar no contexto empresarial e na vida também. Se eu não conheço a história, eu vou repetir os mesmos erros. Então, as empresas precisam também aprender a contar essa história para ela ter esse movimento, evitar os erros do passado e ter esse movimento futuro também. Acho que é por aí, né? Evitar os erros e para não serem repetidos e, acima de tudo, para o pessoal que está aqui hoje dar valor ao que foi passado lá atrás. Para mim, esse é o maior sentido disso, porque eu falo isso muito com o pessoal lá na nossa reunião de liderança. Nós temos uma reunião semanal que a gente faz com a produção, né? Com os líderes da produção. Nós temos uma reunião semanal de alinhamento mesmo da produção. Reunião rápida, né? De 20, 30 minutos, só para poder a gente fazer o alinhamento da semana ali. E a gente às vezes bate um papo ali e a gente conversa muito sobre isso. A responsabilidade nossa é muito grande, porque tem muita gente que passou pelo que eu falei aqui com vocês, falou lá que redução de carga horária, que fez isso, que limpava banheiro, que tá lá na empresa até hoje. E esses caras estão ali. Mas tem muita gente que não tá mais, que seguiu a vida, que foi para outro emprego, que seguiu outro caminho. Então, assim, o que hoje nós estamos colhendo, que hoje a empresa tem vale alimentação, tem plano de meta, tem isso, tem aquilo, tem uma estrutura hoje melhor, é fruto do trabalho de pessoas que suaram, que largaram sangue lá atrás. Então nós temos uma dívida moral com esse pessoal.
também, entendeu? Então, além da gente contar essa história, igual você bem disse aí, pra gente não repetir os mesmos erros e pra gente estar antenado, que a maior lição que eu tiro disso tudo é você estar antenado. Porque se você negligenciar um indicador, negligenciar alguma ação, achar que você é atropelado. Mas assim, além disso, acima disso, você precisa ter um sentimento de gratidão com o que ocorreu lá atrás. Com esse pessoal que estava ali, que fez a gente colher esses frutos que nós estamos colhendo aqui hoje, né? Então é importante a gente fazer isso para o pessoal ter esse senso. Porque o pessoal, não sei, a pessoa que entra hoje há 2, 3 anos na empresa, não tem noção disso que eu estou falando. É uma outra realidade. Claro, pô, é outra o cara coisa. não viveu isso, ele não tem isso dentro dele. Então, quando você conta isso e você tem a oportunidade de mostrar, faz com que ele fale assim, poxa, eu tenho que dar valor a esse lanche que eu estou recebendo aqui, porque, pô, hoje é um lanche de qualidade. Pô, tem que dar valor a essa máquina nova. Quantas vezes eu vejo o próprio pessoal ali chamando a atenção de alguém lá, tipo assim, que às vezes deixou a máquina de qualquer maneira. Assim, opa, faz não, pô, guarda a máquina ali, pô, usa isso aí. Por quê? Porque na hora de dificuldade, a gente viu, pô, tô precisando de consumível, tô precisando de dias de desbaste. Cara, só tem essa quantidade aqui. Ou seja, ele usava até ficar ali. Aí hoje, por exemplo, assim, que a empresa tem condição de ter um estoque mínimo, tem condição de ter uma reposição maior, se você não tiver cuidado com aquilo ali, aí os próprios caras que passaram por isso lá atrás falam, ó, pô, não, esse disco dá pra usar mais. Pô, cuidado com a ferramenta aí, pô, não deixa assim não. Porque sabia que às vezes precisava de uma máquina. E, claro. Só tem uma esmerilhadeira. Calma aí que eu vou lá no setor de fulano pegar emprestado. Aí o cara sai, vai lá. Aí não, hoje ele tá com esse equipamento tudo certinho. Então, esse pessoal que passou por isso, é mais fácil ele ter esse senso. Com certeza. Quem não passou pela dor, ele acaba não... Precisa ser imbuído disso aí, né? Precisa ser imbuído. Então, se você não contar, se você não envolver, se você sem querer, eles vão tomando conta e ao invés de você mudar eles te mudam. Eles te mudam, né? Exatamente. Então, é o maior risco isso aí. Aí você, sem perceber, você tá com uma pessoa, é onde você perde a cultura e tá sujeito a passar pelo que já passou lá no passado, entendeu? Não, legal. Muito bom, cara. Fabão, cara, eu acho que a gente passou por tudo aí. Eu espero que a gente tenha ajudado aí, dando esse passo a passo para todo mundo que nos acompanhou aí. Foi muito interessante você compartilhar essa sua vivência dessa crise que vocês passaram em 2014, 15 ali, né, 16, e como é que vocês fizeram para se reestruturar. E eu tenho certeza, cara, que ajudou muita gente. Tenho certeza que muita gente que está vendo aí está fazendo reflexão, seja a pessoa um empreendedor, se ela está trabalhando no seu cargo, como você falou, que foi um agente ali para tentar, importante para tentar reestruturar a empresa. Então, cara, quero te agradecer aí. Eu tenho certeza que isso deixou muito insight para a galera aqui. Queria que você deixasse o seu contato ou o contato da Morumbi, que o pessoal quiser, que aí a gente vai colocar aí no vídeo para todo mundo entrar em contato. Mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço. Estamos de portas abertas lá. É um prazer pra gente. Hoje a gente tem, por exemplo, programa de visita técnica, né? Legal. Com as faculdades, porque eu acho que é importante a gente ter isso aqui, como eu falei, a gente não é um polo, né, industrial aqui, então é importante a gente ter essas parcerias, é importante a gente estar próximo, a gente quer isso, a mão de obra nossa é local, a gente fomenta isso aqui, a gente trabalha com muito orgulho de onde a gente está inserido, então, sem dúvida nenhuma, vou deixar o contato aí, para quem quiser, a instituição, vou fazer uma visita lá, independente de ser instituição, não, quero conhecer o processo produtivo da empresa, ou tenho algo aqui que eu posso fornecer para vocês. A gente está literalmente de portas abertas, né? A gente está na cidade, tem orgulho disso e tem total interesse de que esse pessoal tem orgulho, igual, não, pô, eu trabalho na Morumbi, não, eu fiz negócio com Morumbi, eu tenho como fazer, hoje um programa que a gente abre também, faculdade, pô, eu quero desenvolver um trabalho sobre um caso real. Lógico que a gente não consegue atender todo mundo, mas nós já tivemos vários casos. Eu vou criar aqui, vou fazer uma visita e os alunos vão apresentar um projeto de melhoria com base em algum processo aqui. Pra gente é bacana, porque às vezes eles vão ter a oportunidade de trabalhar com algo real, né, com uma situação real, e a gente vai receber ali, entre aspas, uma consultoria gratuita. Às vezes, o que eles vão falar, a gente já tentou e não deu certo. Às vezes eles vão falar uma parada que não cabe, porque eles não têm a vivência. Mas às vezes eles vão dar uma tacada e vão falar assim, opa, peraí, isso aqui realmente, isso aqui eu não tinha pensado, não.
Então, assim, tem total possibilidade para várias parcerias dessas, né? Então, estamos de portas abertas. Agradeço mais uma vez aí o convite. Precisamos, estamos de portas abertas aí. Obrigado, Fábio. Galera, então, espero que vocês tenham gostado aí. E, de novo, acho que a gente trouxe alguns insights valiosos aí, rever o episódio, ver todos os passos lá, quais foram as experiências que o Fábio compartilhou com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês nesse momento aí que a gente vê que muitas empresas estão passando por momentos difíceis, por fatores externos, mas muitas vezes por fatores internos também. Então, agradeço mais uma vez e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima.